Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, a gente vai estar falando da Andira, a nossa personagem original aqui do canal. Caso você não esteja sabendo ainda como é que ela funciona, quem ela é e tudo mais, você pode acessar o nosso vídeo anterior aqui, o vídeo da Andira, que vai estar aqui na descrição, para conhecer tudo a respeito da personagem, do projeto, como é que foi o desenvolvimento dela e tudo mais. E também pode acessar o nosso site salãodebronze.com, onde você consegue todos os links para download e informações a respeito dela também. Você inclusive pode jogar com ela imprimindo, você pode jogar com ela no Tabletop Simulator e outros lugares, mas só vamos lembrar aqui que ela não é uma personagem oficial do Flesh and Blood. Ela é para você jogar com seus amigos, jogar na sua casa com seu amigo pelo Tabletop e tal, mas você não pode levar ela para um evento oficial, senão você vai tomar um peteleco na testa, tá bom? E antes da gente ir para o conteúdo, eu vou dar uma breve introdução de que a gente vai estar falando aqui um guia básico de como jogar com ela. Eu vou estar introduzindo quais são as mecânicas principais, quais são os combinhos legais que dá para fazer, qual é a estratégia geral, as opções estratégicas que a gente tem com ela, e eu vou apresentar essas ideias para vocês hoje de uma forma bem livre. Na verdade, eu não estou com uma coisa super planejamento aqui, mas a ideia é falar tudo aquilo que eu aprendi durante as nossas semanas, aí, o nosso mês inteiro basicamente que tivemos de playtest com a personagem e também divertindo com ela depois do lançamento. E antes da gente ir direto para o conteúdo, eu tenho um convite para fazer, que é para você deixar sua curtida nesse vídeo, para a gente poder chegar, obviamente, em mais pessoas, que é assim que o YouTube gosta, ele vê que tem curtida e fala, oh, esse aqui dá para mandar pra mais gente. Deixa a sua inscrição aqui no canal também, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui, e tá recebendo todos os vídeos idealmente, mas se você quiser ter certeza mesmo, é melhor clicar naquele sininho, porque daí sempre que sair vídeo novo vai aparecer nas suas notificações. E, é claro, se você deixar um comentário aqui também, além de ajudar muito no engajamento, a gente vai ficar muito feliz, porque eu adoro saber o que vocês estão pensando, se você já jogou com a Andira, o que você achou, quais são as suas impressões agora que a gente tem seguido, se você acha que as estratégias aqui apresentadas daqui a pouco são interessantes, deixa tudo escrito aqui nos comentários, por favor. E, além de tudo, é claro, convido vocês a conhecer o nosso Apoia-se, onde você pode fazer tudo que existe nesse canal aqui ser viável, inclusive projetos como a própria Andira. Você pode acessar lá e apoiar com a partir de R$1. Gente, realmente ajuda R$1, tá? Porque a gente tem custos fixos aqui, tem custo agora da host do site, tem custo de edição do vídeo, tem custo de todos os equipamentos que a gente usa, os custos de ir para eventos, um monte de coisa acaba tendo custo. Então, se você apoia o canal, realmente você fortalece muito a existência do mesmo. Mas agora sim, gente, sem mais delongas e sem mais falsidades, vamos lá falar da Andira. Bom, a gente está aqui no Tabletop Simulator agora para dar uma introduzida na Andira. Antes, eu vou dar uma revisada com vocês do que cada um dos equipamentos faz e o que a personagem em si faz. A personagem ela tem a sua habilidade de não possuir zonas de arma, então você não tem armas para usar frequentemente. Isso foi explicado no outro vídeo, que é basicamente porque do conceito da personagem é que ela é uma arma, então essas armas vão estar no baralho, e não é que você vai equipá-las, você vai usá-las como ataque de arma, tanto da sua mão quanto da Banish. Então às vezes você vai banir uma carta e poder jogá-la de lá. Como é que isso funciona? A cada turno da primeira vez que um ataque mecanologista sombrio que você controla acertar, cria uma ficha de sangue. Então essa é a forma de girar essas fichas de sangue de sacrifício. Uma vez por turno, você pode também pagar como uma habilidade instantânea para destruir 2 fichas de sangue de sacrifício e você jogar cartas de ataque de arma com dívida de sangue da sua zona de banimento. Então você basicamente vai poder usar essas cartas que eu separei aqui em cima da sua Banish Zone, contanto que você consiga fazer essa habilidade. Eu tô indo rapidinho aqui porque essas foram coisas que a gente explicou em mais detalhe lá no vídeo anterior da personagem. Eu tô dando uma relembrada aqui com vocês, mas eu estou presumindo que vocês já viram essas coisas por lá, tá? Lembrando aqui que a funcionalidade dos tokens é basicamente se isolados, o sangue de sacrifício você pode pagar 2 para ele fazer esses poderem atacar. Esses aqui podem atacar, e se eles atacarem eles ficam com um marcador de manchado, que além de permitir eles serem atacados, também impossibilita que eles sejam usados para alguns efeitos. Os equipamentos, a gente tem a Máscara dos Sonhos Angustiantes, que além de ser o nosso acesso ao AB, é a única arma que tem, é o único equipamento que tem Blade Break, então você só vai poder bloquear uma vez, e uma vez por turno você pode pagar 3, destruir 2 cordeiros eviscerados sem contador de manchado, aliás, e comprar 2 cartas. Uma carta muito forte, mas que exige setup, Casca do Remorso, 2 Temper, e uma vez por turno como ação você pode destruir uma ficha de sangue de sacrifício para você cancelar o Blood Debt sem alguém, ou destruir um cordeiro eviscerado para cancelar o Blood Debt com alguém. Aí a gente tem aqui também Garra das Sombras. Você pode basicamente pagar 2 para destruir 2 fichas de sangue de sacrifício. O próximo ataque mecanologista sombrio
receber mais 2 de Overpower, como alguém aqui, ó, e tem tempo. O Decadência Obscura, que também é um 2 temper, e você sempre que criar uma ficha de sangue de sacrifício, se você já tiver com o marcador -1 nesse pezinho aqui, você pode criar um adicional gastando 1 de vida. Gente, eu já aviso pra vocês que se eu estiver falando meio baixinho, é porque tô gravando isso aqui de noite e tem vizinhos, então não é muito ideal receber reclamações deles de que eu tô falando alto, tá? Então, não é que eu tô triste nem nada, eu simplesmente estou sendo cauteloso com a minha voz. Mas tá bom, como eu comentei, a nossa estratégia principal vai ser a gente manter o jogo ativo de forma que a gente consiga utilizar essas cartas aqui da nossa Banish para tornar os turnos ainda maiores. Quais que são coisas interessantes da gente saber a respeito da Andira? A Andira é uma personagem que tem um potencial defensivo muito grande. Grande maioria, quase todas as cartas, se não todas na verdade. Acho que a única que era bloco 2 eu subi para bloco 3. Todas as cartas bloqueiam 3 basicamente. Temos inclusive carta de prevenção de dano, temos carta aqui, o capacete para prevenção arcana, além de a gente poder rodar bastante azul nessa personagem e todos os equipamentos bloquearem pelo menos 2. Essa aqui bloqueia 2 Blade Break, os outros 3 são 2 Temper e ela tem os 40 de vida cheios. Então é uma personagem bastante capaz de defesa e ela precisa dessa defesa para conseguir fazer os seus setups. Isso que eu falo para vocês que essa carta aqui é essencial para o nosso plano de jogo. Resistência horripilante. Ela só tem vermelha justamente para ela ser muito forte. É uma 0 bloqueia 4, que quando o Chain Link dela resolve, se nenhum dano estiver sendo causado, você cria uma ficha de sangue de sacrifício. Ela pareada com um bloco cedo aqui da Decadência Obscura, faz você poder criar basicamente todos os tokens que você precisa para jogar coisas da Banish no turno do oponente. Então é um setup que o oponente vai estar tentando evitar, ou mantendo a ofensiva, ou defendendo tudo que você faz, e você tem soluções para ambas as opções. Né? As opções, caso ele esteja defendendo muito, ou fazer turnos muito grandes que não vale a pena ele defender, ou então forçar ele a ir para a ofensiva e esperar vir uma resistência horripilante. Ela é um bloqueio, tá? Ela não é uma defense reaction, apesar de bloquear 4, então é relevante não colocar isso no arsenal. Quando ela vier na sua mão, se você vai pretender usar isso no turno do oponente e ele não está ofensivo, você vai ter que esperar um turno e tal, ela vai ser uma cartinha um pouco complexa de você manter na mão. O que eu acho que faz ela ser particularmente melhor quando você está sendo atacado bastante. Por isso que eu acho essa carta bastante justa e interessante de estar no baralho, porque ela te dá uma diminuída na sua velocidade quando você está muito rápido e ela te dá uma aumentada na sua velocidade quando você está muito devagar. Então, eu acho que ficou um design muito interessante e faz parte central do gameplay. Sobre essas cartas aqui, é muito importante a gente conhecer a Expose Their Heart, que é Expor Seu Coração, porque ela tem um texto muito interessante. Ela é como se fosse uma Combustible Courier mais específica. Porque ela tem 1, 2 e 3 de ataque, ou seja, ela está sempre dentro do breakpoint básico de um bloqueio de uma outra carta. E quando ela acerta o seu próximo ataque com Blood Depth, recebe mais 2 e se causar 2 ou mais de dano, você bane a carta. E as cartas que você possui perdem Blood Depth nesse turno. Aqui está desatualizado ainda, talvez quando você olha o site ainda esteja, porque é um pouquinho complicado de atualizar nos arquivos de impressão e nos arquivos da Steam também. Acaba sendo mais dificinho de atualizar, mas existe um erro aqui, porque não são as cartas que você controla, você não controla cartas da sua bench, então isso aqui não teria basicamente nenhum efeito. E eu digo isso só para corrigir em termos de regras super específicas, tá? Mas é basicamente o que você entendeu mesmo. Isso aqui cancela o Blood Depth do próximo ataque se ele acertar mais de 2 de dano, e ele dá esse buff de 2 de dano. Essa carta ela tem uma parte interessante, além de ela ser uma coisa que o oponente não vai querer que acerte, basicamente porque ele não quer te dar mais 2 de dano. Existem ocasiões específicas que você jogando contra a Andira talvez queira deixar isso acertar. Por quê? Digamos que você sabe que ele tem um setup gigantesco de ataques na bench. A partir do momento que isso aqui acertou, os ataques perdem Blood Depth. Ou seja, tipo assim, que o próximo ataque acertou, você deixa esse aqui acertar e vai entrar no próximo. Você deixa esse próximo acertar e deixa passar só os 2 de dano. Porque daí você cancela o Blood Depth das cartas ali e a habilidade da Andira especificamente diz que ela precisa que esses ataques tenham Blood Depth para poderem ser usados da bench. Então, Expose Their Heart é muito boa para puxar os blocos do oponente, mas ao mesmo tempo ela também é muito boa ela também se balanceia, né, nesse sentido. Ela às vezes não vai ser uma carta que você quer deixar de fácil acesso para o seu oponente, porque senão às vezes ele vai poder ler essa carta como um simples ok, se eu tomar esse
um desse dano aqui, seja dessa ou das outras, né? Pelo menos um daqui e mais 2 da outra. Eu tô tomando 3 de dano e cancelando a Banish, que meu oponente pagou 2 sangue de sacrifício para poder liberar. Então, depende muito da ordem do turno também que você planejou fazer. Essas duas cartas aqui, elas são muito interessantes. Eu comentei sobre elas particularmente no outro vídeo, por isso que eu não entro tanto a fundo. Mas, essencialmente, quando você joga elas da Banish, elas perdem a possibilidade do boost e elas ganham se acertar. O herói tem esse aqui. O herói tem defensor, tem -1 até o próximo turno. E essa aqui, se acertar, coloca uma carta da Banish no arsenal. Então ela tira uma carta da Banish. Essa carta aqui é muito boa, especificamente para tirar essas Cleric Beating azul. É bom ter uma carta que bate 4 Dominate, porque ela força um bloco de equipamento, um bloco de coisa, só que assim, quando essa carta vai para sua Banish, por conta das habilidades, como por exemplo essa aqui, que bane cartas aleatórias do cemitério, ela se torna um probleminha porque é uma carta cara que bate pouco. E às vezes no momento do turno em que você vai usar sua Banish, você está querendo cartas menores, que custem menos para poder bater mais e bater mais vezes. Então justamente utilizar a Fendrama para puxar uma carta dessa aqui para fora da sua Banish, por exemplo, deixá-la para uma situação mais oportuna sem ela estar te ameaçando no Blood Depth pode ser muito bom. Mas fora isso, ela já é muito forte para ser uma 3 bate 7 aqui. Temos a Punir Reverência também, que é uma carta interessante ocasionalmente no deck. Eu acho que a gente não tem nenhuma Punir Reverência nesses dois decks aqui. Ou se tem, tem no DCC as azuis. Mas apesar de ser meio situacional, ela também é uma carta extremamente forte. Porque ela é uma... essencialmente exige ela paga 2 para poder bater 4, 5 ou 6, depende da cor. Mas se ela acerta um herói, mesmo revela a sua mão. E informação no Flash Blood é muito importante. Então essa aqui é uma carta que, dependendo do herói que você está enfrentando, talvez ele realmente não queira que você tenha acesso a essas informações. A Heartstake aqui também é uma carta muito importante de vocês conhecerem, porque tanto jogando contra quanto jogando com a Andira, uma vez por turno como reação de ataque, ela pode destruir uma sangue de sacrifício para ganhar mais 2. E ela é uma carta que bate 4 por padrão, por 1 de recurso, que ou seja, ela já é um breakpoint, e você só com esse mais esse token ela pode virar uma 6. Qual que é a grande coisa dela? O mais forte dessa carta não é nem tanto esse dano, mas sim o fato de que se ela acertar, ela vai criar 2 cordeiros eviscerados. E criar 2 cordeiros eviscerados é uma condição muito forte, porque basicamente é tudo que você precisa para ativar sua máscara no turno seguinte. Eu digo no turno seguinte porque ela não tem Go Again por padrão, né? Só que ela tem uma condição para isso. Você precisa que ele tenha sido que essa carta seja bloqueada por pelo menos uma carta e acertar. Então, se o oponente quiser bloquear, ele dá um full block. Se ele não quiser, ele pode simplesmente tomar tudo, e tomando tudo, essa carta não vai criar o one hit dela, que é o mais forte que ela faz. Então, uma carta interessante e que ela é quase uma continuação aqui dessa Vitimizar. Acaba que o jogo contra a Andira é muito prever quando vai ver esses momentos em que ela pode tentar criar cordeiros eviscerados e tentar evitá-los. E como Andira, você quer tentar aproveitar para ou tentar encaixar isso nos melhores momentos, ou então realmente encaixar nos melhores momentos. Tanto que seja para baitar blocos do oponente, quanto que seja para tentar realmente conseguir criar esses Eviscerated Lambs. Vitimizar é uma carta muito legal do baralho, porque ela é sempre uma 0 bate 1 que bloque 3 e pode pitchar para 3. Então ela é super versátil e ela sempre bate muito pouquinho. Só que se ela acertar, cria a sua ficha mais forte, que é a de Cordeiro Eviscerado. Então ela é uma ameaça considerável durante todo o jogo e ela pode ser jogada da sua Banish. Então é uma ameaça constante mesmo, que não basta o oponente só lidar com as 3, você consegue ciclar ela mais vezes do que isso. E ela tem boost e tem Blood Depth. Então essa aqui é uma carta que fala muito sobre como esse baralho funciona, né? Ele é um baralho que força o oponente a bloquear, se ele não quiser ter que fazer uma corrida de dano. E ela tem a possibilidade de tanto do boost e Blood Depth, que são as duas identidades aí de mecanologista e de sombrio. E ela é uma carta que é muito flexível, né? Podendo ser usada para bloquear, para pedir para todas as coisas de forma bastante eficiente. E o ataque dela acaba sendo o drawback dela no momento. As cartas relevantes da gente comentar aqui, o Corte do Sacrifício, acho que tudo que eu tinha para falar para ela foi falado lá no vídeo anterior, né? No vídeo da Andira como um todo, mas ela é basicamente a vírgula do baralho. E a Intenção Violenta é uma carta que é importante de vocês conhecerem, porque todas as versões dela, além de dar um buff de dano por 2 recursos, essa aqui dá 4, essa aqui dá 3, essa aqui dá 2. Se o ataque acertar, você pode criar um Eviscerated Lamb. Então,
o Cordeiro Viscerado, né? Ele é uma carta muito essencial pra gente tentar criar. E por esse aqui, além disso, banir uma carta do cemitério, pode ser do seu quanto do oponente, ele faz algumas coisas interessantes. Então, às vezes você tem o suficiente aqui pra criar, pra ativar a habilidade da Andira, né? Pra destruir as 2 fichas de sangue de sacrifício. E isso acaba habilitando com que você bana alguma carta que seja muito bom para usar com intenção violenta. Então você pode, por exemplo, banir uma Livid Pin aqui, uma Rasgalo Pulsando do seu cemitério, daí jogar ela da Banish, né? Aliás, pegar ela da Banish, colocar ela na Banish, pagar a habilidade da Andira e daí jogá-la sob o efeito da intenção violenta. E você vai ter um 10 Dominate, que se irritar vai criar o Eviscerated Lamb. Então é uma carta muito forte, uma carta que vale a pena colocar no deck, mas mesmo assim eu não sei se vale a pena ter sempre todas elas, porque é difícil. Ela é a única carta que mantém o bloco 2 no baralho, e eu acho que isso é bem justo, porque ela já é muito forte por padrão, então creio que seja importante a gente ter um custo de oportunidade. Uma carta muito presente. Outra carta muito relevante da gente saber é a carta que cria Eviscerated Lambs batendo um pouco mais, né? O Pawn Maker aqui a gente tem cartas que custam 2 para bater 3, 4 e 5, justamente porque aí a gente tem um breakpoint um pouco mais difícil do oponente lidar. Sim, ela é essencialmente uma Cureiros Fracos um pouquinho piorada em termos de dano por recurso, mas ela não tem esse elemento estratégico interessante de fazer o oponente pensar se ele vai ou não bloquear, porque aqui faz diferença. Se ele não bloquear, você não cria. Aqui, se ele não bloquear, você vai criar o seu Eviscerator. A Desfiguração Mórbida, ela me parecia anteriormente, antes de eu testar o baralho, como só uma carta pra estar ali, sabe? Uma carta pra interagir um pouco diferente com os Eviscerated Lambs, onde você pode destruir o aliado e dar mais 3 pra essa carta e tal, deixar ela bem mais forte. Realmente, uma coisa super básica, uma 1 bate 4, pô, legal. E pode dar boost, mais legal ainda. E daí tem esse efeito a mais. Quando eu entrei pra jogar com ela, eu vi que essa aqui é uma das cartas que ela dificilmente você vai conseguir fazer o efeito. Mas nos momentos em que você conseguir, ela é uma grande carta. Você ter uma 1 bate 7 aqui, pra um turno que pode ter igual alguém, é muito forte. Então, ela é um motivo de o seu oponente não querer que você tenha só um Eviscerated Lamb. Criou um, tudo bem, o meu livre da partida, não, porque ela é bem forte. Outra carta super relevante da gente comentar é a Grief, a Luto, que, assim, a Andira incentiva muito o gasto das cartas de sangue de sacrifício. Muito mesmo, porque a habilidade dela gasta, o braço dela gasta, e isso acaba fazendo com que você frequentemente fique ali em luto 0 para 2, 0 para 4 e gasta tudo, 0 para 2, 0 para 4 e gasta tudo. E daí fica nesse ciclo. Às vezes, o seu oponente vai conseguir empregar uma estratégia em que você esteja criando ali, mas você não esteja tendo oportunidades para usar. Digamos que, por exemplo, você esteja conseguindo fazer um ataque ou outro, o seu oponente toma, mas ele está devolvendo tanto dano que se você quiser fazer um turno mais ofensivo, isso acaba sendo um custo de oportunidade muito grande. É nessas horas que essa carta aqui entra, porque nos momentos em que ela parece que não vai, em que você parece meio encurralado assim, essa carta chega dando dano igual ao número de fichas de sangue. Então você às vezes acumula tudo isso aqui para você ter uma carta 0 bate um monte. E daí isso às vezes pega de volta o turno para você, o ritmo da partida para você. E se você tiver várias dessa aqui na mão, por exemplo, tá por seguir uma estratégia dela, inclusive é possível plenamente, eu acredito, você fazer uma estratégia da Andira que seja pensada para você ser defensivo e criar muitas dessa aqui, tentar acumular, fazer pit stacking ou acumular em arsenal mais um monte de luta e bater gigante. Creio que seja possível, mas assim, você vai ter que jogar em função disso. Essas são as cartas assim mais importantes, eu comentei quase todas honestamente, mas eu ainda vou falar das que não foram comentadas. Mas essas são as cartas para você entender o gameplay padrão da Andira. Ela é uma personagem que nem sempre está num contexto de ataque. Ela nem sempre vai conseguir, apesar dela ser uma arma basicamente, né, ela sempre consegue se ver nessa posição ofensiva e tudo bem. Uma personagem que ela funciona bem, ela se resiste bem defensivamente, até mesmo mais para frente no jogo. Só que daí entra uma vírgula, né, um parêntese aqui. Para ela funcionar tão lisamente, tanto na ofensa quanto na defesa, ela tem que ter todos os equipamentos. Só que você vai querer utilizar esses equipamentos para liberar oportunidades para você. Como, por exemplo, aqui você realmente quer defender com esse pé logo no começo. Você quer abrir a oportunidade de gerar mais sangue de sacrifício porque é a sua forma principal de interagir com o personagem. Já os outros equipamentos, eles são coisas mais situacionais, eles não precisam desse bloco. Acontece que
partir do momento em que você não tem mais a casca do remorso, a sua possibilidade defensiva fica muito menor. Porque você depende de cancelar o Blood Debt, você depende de ter recursos sobrando na mão para poder jogar todas as cartas que caírem na sua banish. Se você manter a casca, você segue com um plano mais seguro para o fim do jogo. Se você em algum momento ficou com carta demais da banish, vai tomar muito dano de Blood Debt e tem como pagar, você paga e fica tranquilo. Você consegue terminar turnos. Da mesma forma, a estratégia ofensiva da Andira usa muito a Garras da Sombra, então não é legal você perder a oportunidade de usar os seus sangues de sacrifício para poder ganhar mais 2 e Overpower. Então é uma carta muito relevante de você tentar manter dentro do jogo. Então são equipamentos que você tem que pensar para perder. Descendência Obscura nem preciso dizer, né? A partir do momento em que você ganha menos sangue de sacrifício, você tá bem complicado na partida. Talvez você não precise, então às vezes ela vai ser a primeira carta que vai embora, quem sabe. A Máscara, pra mim, ela é a mais difícil decisão. Tem partidas em que a gente fica ali sagradamente protegendo ela sem saber se a gente vai conseguir usar, e tem partidas em que a gente só joga ela fora. E tem partidas que a gente sabe que vai usar e precisa usar e guarda ela a todo custo. E isso é porque criar Eviscerated Lamps, criar Cordeiros Eviscerados é muito difícil. Muito difícil porque o oponente sabe da força deles, ainda mais se você tiver com a Máscara de pé. Mas se você criar, se você conseguir fazer o turno grande com ela, vai ser um turno enorme. Se conseguir puxar essas cartas, ainda mais porque pela possibilidade de, mesmo se elas forem ruins, pagarem o custo de cartas da Banish, acaba sendo um custo que vale muito a pena. Mas lembrando, ela só pode bloquear uma vez os seus 2 de dano e depois disso ela tá fora. Então, é basicamente a lógica da Andira, né? Ela é uma personagem que ela é muito versátil por algum tempo. Conforme a partida seguir, você naturalmente começa a ter que deixar estratégias de lado. Enquanto a maioria dos personagens a gente vê uma simples diminuição de poder, onde o personagem começa no seu ponto mais forte e daí vai caindo até um ponto em que ele tá em uma versão de si mesma mais fraca, a gente tem uma Andira um conceito muito parecido com o que a gente vê do ninja que perde a Mask of Momento. A gente vê geralmente os ninjas perdendo as Mask of Momentos, as túnicas, tudo mais, muito no fim do jogo. Então é tipo assim, é basicamente o momento que eles deixam de existir. E a gente tem aqui como se fosse uma Mask of Momentum dividida. A gente vai perdendo partes do que faz a personagem ser poderosa, porque isso está nos equipamentos, isso é essencial. Chega a ser quase contraintuitivo jogar com a Andira com outros equipamentos, ainda que eu encoraje vocês a tentarem. Mas todo o gameplay dela é justamente essa questão de a gente ir perdendo partes de si, perdendo possibilidades. Isso tem a ver um pouco até inclusive com a forma que a gente pensou a narrativa dela, onde ela aos poucos vai perdendo partes de si, aos poucos ela vai se tornando mais máquina, e aqui é meio que o oposto, né? Ela desmantelando cada uma dessas coisas que ela se tornou no combate. E sobre outras estratégias adicionais, né, coisas que podem ser feitas, eu suponho que exista a possibilidade de alguém que queira jogar fazendo um exército de Eviscerated Lamps, mas como eu disse, provavelmente isso não vai ser possível, justamente porque a pessoa vai esperar que você use outras estratégias, né? Vai esperar que você use eles para ganhar força aqui dos desfiguração, ou então usar para capacete, então dificilmente a pessoa vai deixar você acumular, mesmo que a sua estratégia seja outra. E nisso a Andira consegue ser bastante flexível, mais uma vez dizendo. Dito isso, essa flexibilidade, a gente tem algumas ferramentas que são super específicas da Andira. A primeira que eu comento é o Desespero do Reino das Sombras. Ela é uma carta que, quando eu incluí, ela ia ser a segunda carta que teria bloco 2 no baralho, mas ela acabou não sendo. Eu optei por ela ter o bloco 3, justamente porque o custo de oportunidade de tê-la com o bloco 2 não valia nada. Ela é só uma carta no baralho, onde cartas de ação, ela basicamente vai fazer você poder pagar custo de carta com a vida e ganhar mais um de ataque em todas as cartas da bench. Poxa, muito forte se você pensar. Só que você perde o turno, a menos que você destrua 3 cordeiros, que você quase nunca vai ter. Então é uma carta que é muito difícil você achar a oportunidade de usar. Não sei, tipo assim, se a galera for montar baralho, se alguém vai realmente colocar essa carta, mas eu achei que condiz com a personagem, então eu consigo ver vocês inventando usos legais para ela, ou então se dedicando para tentar achar um momento em que ela seja usável. Corroer é uma outra carta aqui, que faltou a gente comentar, onde ela é uma carta que interage com armas, né? Ela tira ela pode dar perfurante 3, ou seja, como ela interage com cartas de arma, né? E essas aqui são todas armas, você consegue dar piercing nelas, então você consegue vir aqui, se o oponente bloqueou com uma defesa, com equipamento, você vai lá
usa isso, e daí para qualquer quantia de equipamentos, tá? Não é só pra, tipo assim, se o oponente bloquear com 3 equipamentos, você vai ganhar 3 de defesa. Se você bloquear com 1 equipamento, você vai ganhar 3 de defesa. Você vai ganhar 3 de ataque, aliás. É estático, não muda pela quantidade. Foi algo que eu tirei as dúvidas lá no Patch Notes de Dynasty pra ter certeza que isso aqui não era muito roubado. Mas, enfim, você dá esse perfurante, algo legal para ultrapassar defesas. E, caso seja controlado por um oponente, ao invés disso, o alvo, você tira os efeitos on-hit. Isso é um jeito, por exemplo, de desligar aqueles efeitos on-hit muito perigosos da Dorinthia, onde ela pode se irritar, compra uma carta. Bom, isso aqui já dá uma segurada. Carta situacional, mas que é bem legal também. Eu achei que ficou interessante para interagir com esse fato de que ela é uma arma. Eu já comentei com algumas pessoas isso. Para as futuras expansões da Andira, a gente quer trazer mais interações com esse conceito de ela interagir com armas, tanto dela quanto dos outros. Olhando aqui também, vocês vão perceber que tem essa outra carta que a gente não comentou, que é a Introspecção Entorpecente, onde a gente tem uma carta de prevenção muito parecida com a Wizard's Fight, por exemplo, uma 1, previne 2, 3 ou 4. Você pode destruir um cordeiro eviscerado. Se você o fizer, você pode prevenir mais 3 adicionais. Então, aliás, mais 3 adicionais, mais 2 adicionais ou mais 1 adicional. É uma carta que vale 100% mais a pena a versão vermelha dela, as outras aqui estão mais se você realmente precisar da prevenção, mas a essência da carta realmente é essa aqui, onde você tem um bloco gigantesco que pode vir baseado do cordeiro sacrificado. Observação interessante, o primeiro efeito de bloquear 4 precisa ser de uma mesma fonte. O efeito do cordeiro não é da mesma fonte, é os próximos 3. Ou seja, se você for receber pings de Runishent, por exemplo, isso aqui não vai prevenir todo o dano da... Isso aqui basicamente previne 4 Runishents e não 7 Runishents, tá? Essa é a lógica. O primeiro, se você bloquear 4 arcano com 1 de arcano com 4 de prevenção, naquele alvo vai manter dessa forma. Mas é basicamente isso. Dito isso, eu vou colocar aqui um turninho de exemplo para vocês entenderem como é que Aliás, um turninho não, vamos comprar algumas mãos e eu vou jogar essas mãos com vocês. É algo que eu vou fazer despretensiosamente hoje, basicamente porque na semana que vem a gente vai soltar aqui no canal uma gameplay da Andira. Eu vou estar jogando com alguém, explicando mais a respeito da personagem para a pessoa que for jogar, então vocês vão ter acesso a coisas bastante mais contextualizadas nesse dia. Uma coisa que eu tenho feito quando eu estou jogando com a Andira é que, como ela não tem armas, eu coloco cada um dos tokens que ela cria aqui para os lados, e daí depois eu coloco aqui um dadinho em cima de cada um para marcar quando eles existirem. Enquanto não existe, deixo a carta flipada ou o dadinho aqui para fora, ou os dois. Mas enfim, vamos comprar aqui 4 cartas e vamos ir vendo quais coisas a gente pode fazer. E o baralho não está embaralhado. Claramente o baralho não está embaralhado. Peço perdão. Para 4 cartas. Temos aqui Cleave Peering, temos Palmmaker, temos o Esforço Coração e Desfiguração Mórbida. Num turno como esse, o meu foco eu diria que seria provavelmente colocar essa Desfiguração Mórbida no arsenal, já que ela tem boost, ela não tem muito problema de ser colocada no arsenal. Ou colocar o Esforço Coração também. Mas eu acho que o Esforço Coração ele força um bloco maior e é interessante depois jogar esse Palmmaker ali. Então, o que eu vou fazer? Esforço Coração. Vou boostá-lo. Temos aqui uma Corroir na bench. Não tem muito o que fazer com ela ali, né? Ela perde a funcionalidade, ela não é Blood Debt. Digamos que o oponente vai bloquear essa aqui. Com um recurso que está sobrando aqui, né? A gente pode jogar aliás, os 2 recursos estão sobrando. A gente joga a Palmmaker. E eu vou boostar justamente, não porque eu vou usar com alguém, mas para dar uma suspense para o oponente e também para construir aqui uma bench. Infelizmente perdi uma carta que seria muito boa na minha mão. Beleza, o oponente, digamos que ele bloqueou, porque ele não queria essa criação, e ficou por isso mesmo. Ixi, comprei uma carta que... Beleza. Passamos e tal. Ok. Digamos que o oponente fez um ataque que eu achei perigosinho, bloqueei aqui com a Corrode. Ok, vamos ir considerando que o jogo seguiu. A gente seguiu aqui com essa vender a arma, a gente baniu 2 cartas aleatórias do cemitério e tal. Vou colocar aqui um cenário bem padrão. A gente acabou ficando com esse aqui e a gente criou alguns sangue de sacrifício. Estamos aqui com 2 sangues de sacrifício. Estamos aqui com um marcadorzinho
nessa botinha já. Um marcadorzinho aqui. E, sei lá, botar mais umas cartinhas aleatórias aqui na bench. Só para simular uma continuação de jogo. Acho que eu usei o pitch. Eu sempre, quando eu estou jogando aqui com a Andira, tá, eu separo a pilha de cartas que estão disponíveis para que eu consigo usar da bench das cartas que eu não consigo. Porque a gente dificilmente tira cartas da bench sem ser as cartas que a gente quer, né? Então, lembrando, eu não sei as cartas que vir e tal, então estamos fazendo aqui um turno 100% hipotético. Eu tenho aqui 5 cartas com Blood Debt. Provavelmente para eu chegar nesse ponto, então 4 cartas com Blood Debt. Provavelmente para eu chegar nesse ponto, eu perdi algumas oportunidades, eu perdi um pouco de vida pro Blood Debt, ou eu tive que gastar aqui a casca do remorso. E esse aqui é um turno em que eu recebi muitas azuis, então eu tenho muito a jogar aqui da minha bench. Vamos ver o que seria possível alcançar com esse turno aqui. Para começar, eu já gastaria logo de cara esse sangue de sacrifícios aqui para poder ameaçar os ataques da bench. Então, eu vou botar aqui um pitch, né? Esse aqui tá lá no fundo. E isso aqui pode parecer meio, poxa vida, mas aí você pegou uma ocasião muito específica, só que Expose the Heart na bench, meio ruim, né? Na verdade isso acontece bastante, porque em todas as versões que eu criei do deck até agora, eu coloquei todas as cópias. Então essa aqui realmente é a carta que mais aparece na nossa bench. Mas se vocês quiserem considerar diferente, a gente poderia pensar com a Fender a Alma aqui, uma carta de alto custo que está aqui também causando Blood Debt. Acho que talvez seja válido para a gente ter um pouquinho de variedade. Mas beleza, aqui provavelmente, inclusive, se a gente tiver essa carta na bench também, o oponente vai estar de olho nela. Ele vai falar, putz, vai vir esse ataque grande. Então talvez ele já esteja esperando isso aqui ser o maior problema, onde a gente vai colocar uma carta da bench no arsenal. A minha estratégia aqui no momento está sendo pensada para eu tentar fazer esse vitimizar e esse desfiguração mórbida que está no arsenal lá no começo do jogo. Então eu começaria o turno com um ataque bem chatinho, um ataque de 1 da Expose the Heart. Seria o momento em que o oponente talvez pensaria em tomar esse ataque. Acontece que ele sabe que se eu tomar, eu provavelmente vou seguir com o Fender a Alma, que vai ser uma coisa chata para ele, né? Ou com algum outro ataque da minha mão, ele não sabe. Ele sabe que eu tenho muita opção, então provavelmente a gente teria um bloco aqui. E daí eu seguiria com Expose the Hearts aqui até o oponente não conseguir. Aqui a gente levaria um equipamento, e daí provavelmente aqui levaríamos mais alguma coisinha. E seria um bom momento aí pra gente jogar. Eu iria pitchar provavelmente aqui, né? Já que a gente gastou todos os nossos sacrifícios. Esse aqui tá batendo pra 0. Estaria batendo pra 0. A gente fez 4 ataques aqui com o hit. Isso aqui é muito chato. Mas isso aqui é só informação que o oponente já tinha, que a gente já sabia que a gente tinha acesso. A gente teve um custo de oportunidade, como eu falei, nesse ponto da partida. Pra chegar aqui, a gente talvez já teria tomado o que? 4, 5 de dano de Blood Debt, uma quantidade relevante, ou talvez 1 ou 2, dependendo de como é que a gente lidou com os outros recursos. E daí a gente chegaria nesse ponto aqui, com o oponente já tendo gastado a maioria dos recursos defensivos. Nesse momento, a gente estaria com 2 recursos livres e 2 cartas na mão. Ou seja, se a gente quiser, a gente tem a arma na manga aqui. A gente tem a Fender a Alma aqui disponível para ser jogada. A gente já criou, se ele não tomou nenhum desses, a gente não está com sangue de sacrifício. E daí vai entrar o Vitimizar. Esse é o tipo de situação que complica o oponente. Porque ele sabe que se ele tomar esse Vitimizar, a gente vai atacar com o Fender a Alma. E a gente, aliás, ele não sabe que tem no arsenal, né? Mas provavelmente se eu estou guardando, a gente consegue fazer antes ou depois Fender a Alma, ou usar isso aqui, né? Que seria pior para ele ainda. Se fosse, por exemplo, intenções violentas, ele estava ferradíssimo. E aqui a gente colocou ele numa situação complexa. Ele tem que estar com 2 recursos. A gente tem um Vitimizar indo. E o oponente talvez tomasse. Se ele tomasse, a gente criaria o nosso primeiro Cordeiro Viciado, perderia 1 de vida, e criaria 2 sangues de sacrifício. Lembrando que a gente está agora com 2 recursos sobrando ainda, a gente gastou 3 aqui do nosso primeiro pitch, e 1 no Expose the Heart, pitch mais custa 0. Então a gente está com 2 de pitch sobrando. Com esses 2 de pitch, a gente pode fazer o quê? Garras das Sombras. Por quê? Porque a gente já tem aqui. Então, fizemos isso aqui. A nossa chain fechou. Por enquanto a gente causou 1 de dano, só que a gente já causou 1 de dano, tomando basicamente todas as defesas do oponente, porque ele sabia que era o que ia vir, não tinha muita outra opção. E aí beleza, a gente fez tudo isso aqui, gastou os nossos 2 sangues de sacrifício, né, na verdade, não seria só 1 não. Só que a gente não tem recurso para jogar o Fender a Alma. Essa carta aqui, que foi a grande ameaça que o oponente estava prevendo, ele já viu que não existe.
Por quê? Porque a gente gastou 2 recursos aqui também. Então, foi embora todos os recursos. Esse é o momento que o oponente fica, oxe, então eu tô bem, eu não vou tomar um Fender Alma. Mas daí, a gente ataca com Desfiguração Mórbida. 3. Mais 5 da Garra das Sombras, só que a gente acabou de criar um Cordeiro Eviscerado. Então, a gente pode jogar essa cartinha aqui fora, esse token muito poderoso, infelizmente, fora. E a gente ganha mais 3. Ou seja, depois de todo esse ataque, depois de ter tirado muitos recursos do nosso oponente, a gente está batendo para 3, 6, 7, 8 de dano com Overpower. Isso pitchando apenas essa carta vermelha da nossa mão. Ou seja, esse foi um turno em que a gente gastou, tá? Uma carta do arsenal e a gente pitchou 3 cartas da mão. Não, a gente gastou uma do arsenal, a gente tinha 3 da mão e jogou uma da mão. O nosso total de cartas perdidas do baralho foi 2 cartas. A gente perdeu uma porque estava no arsenal, a gente jogou de fato, foi pro cemitério /Banish. E a gente jogou aqui a Vitimais. Todas essas aqui a gente tirou da Banish, mas a gente já jogou de volta do cemitério. Então ficou elas por elas. Mas a gente fez um turno de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataques. Onde o último, onde 4 já tinham hits poderosos, um que tinha um hit poderoso passou, e daí depois a gente chegou aqui com mais 8. Então a gente provavelmente causou aí, se ele bloqueou com só uma carta da mão e não quis gastar equipamento porque sabia que ia tomar o resto, vamos dizer que ele tomou 5. Então a gente causou 6 de dano, perdendo só 2 cartas, que é uma quantidade até aceitável para causar 6 de dano. O oponente não tem nenhum recurso, e a gente vai voltar tudo isso aqui pro fundo do baralho, e não perdemos muita coisa. Tudo isso jogando baseado na ideia de que a gente teve que ter alguns setups. A gente precisou ter muitos turnos tomando dano para acumular as cartas da nossa Banish. A gente não tem armas, então a gente tem muitos custos de oportunidade para poder fazer isso aqui. Mas às vezes a gente faz e é legal. Aí com os próximos turnos, a gente não sabe o que viria. Olha só, próximo turno aqui seria muito interessante a gente ter 2 marcadamente, que é um para 4. E a gente conseguiria pagar por eles e ainda guardar uma cartinha de prevenção no arsenal. Então, batendo 8. Então a Andira ela tem um ritmo de jogo que eu gostei bastante de como ficou. Isso foi pensando aqui numa situação em que a gente conseguiu ficar defensivo aqui com os nossos equipamentos, né? Poderia até ter gastado aqui também e usado bastante defesas. Tendo colocado essas Banishes por conta de um ou outro ataque que jogou cartas para Banish Zone, ou porque a gente insistiu em continuar usando boosts. Mas a gente talvez teria situações ainda mais defensivas, situações em que a gente não conseguiu preencher a nossa Banish. E nessas situações em que a gente não consegue preencher muito bem a nossa Banish, a gente vai ter ali, como eu falei anteriormente aqui no vídeo, cartas muito importantes que são a Resistência Horripilante. Aí a gente usa ela, cria esses tokens e começa a entrar numa sequência mais agressiva. Como eu disse, a personagem ela tem soluções diferentes para diferentes ocasiões, e mesmo que a gente não conseguisse transformar esses aqui em agressiva, já quer dizer que a gente está seguro em ter a possibilidade de jogar cartas da Banish mais para frente no jogo. E isso é relevante, a gente ter a possibilidade de jogar cartas da Banish mais para frente no jogo, porque por ser uma personagem bastante defensiva, o nosso oponente vai estar com menos recursos na frente do jogo. Ele vai gastar seus grandes ataques. Uma hora chega a nossa vez. Então, esses são os conceitos básicos para a gente jogar com a Andira. Eu espero que tenha sido uma explicação compreensível. Eu espero que não tenha sido muito anedótico ou que eu tenha falado de forma muito específica. Mas eu acho que tudo isso aqui vai se solidificar ainda mais na semana que vem, quando vocês puderem ver a gameplay. Estamos vendo ainda, vai ter convidado na gameplay, sem dúvida. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente desenvolveu com a Andira. Isso aqui, mais uma vez, é um dos conteúdos que eu falei que vai estar gratuito aqui para todo mundo acessar. Então esse vídeo aqui está permanentemente livre para vocês verem. E caso vocês queiram ver mais do conteúdo da Andira, além do que tem aqui no site, a gente vai estar trazendo gameplays originais, no caso com outros convidados que não vão vir para o YouTube. Até porque não é para esse ser um YouTube de homebrew, né? A gente fala de Flash and Blood aqui. Inclusive tem que fazer o vídeo do Java Trade logo. Não é foco aqui, né? A gente fica falando do homebrew para sempre. Vai ter mais semana que vem e depois provavelmente a gente só vai comentar ocasionalmente ou com novos lançamentos. Já no Apoia-se, você vai poder tranquilamente acessar
para ver como é que tá indo novos desenvolvimentos, para ver nossas gameplays, para ver outros guias de jogadas com a Andira e para ver também novas listas que a gente desenvolver. Lembrando, as novas listas não vão ter novas cartas, mas às vezes a gente vai reorganizar essas cartas ou trazer cartas de fora para o jogo para trazer umas estratégias interessantes para vocês também. Mas é basicamente isso. Vamos lá ali para a telinha de câmera. Pessoal, estamos aqui juntos mais uma vez para me despedir de vocês. Então, agradeço mesmo por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, mais uma vez, deixa uma curtidinha aí. Se você tem um comentário a fazer, alguma estratégia que você acha que queria comentar, se você já testou a Andira e quer compartilhar a sua experiência, deixe aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Dito isso, gente, eu deixo aqui um enorme beijo a todos, mais uma vez anunciando, semana que vem vai ter um videozinho para comentar especificamente a respeito da gameplay dela, e daí em seguida eu já devo trazer, conforme a gente tiver mais informações sobre o Jalver Trade, um vídeo falando mais sobre ele, que é um personagem que eu estou muito interessado, e voltar também a trazer os conteúdos de Rosetta, que eu não comentei muito ainda no canal, entre outros conteúdos de Flesh and Blood. Espero que vocês estejam gostando de ver as coisas da Andira, né? Foi um projeto que a gente tratou com muito carinho. Mais uma vez, pode acessar lá no nosso site, salãodebronze.com, para conferir tudo que foi desenvolvido. Se tiverem sugestões de temas de vídeo, coisas da atualidade do jogo que vocês queiram ver, por favor, também deixem aqui embaixo. Deixo aqui um beijo a todos e um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores, né? Que são essas pessoas maravilhosas que vocês vão estar vendo os nomes aqui embaixo, que tornam tudo isso aqui que a gente faz aqui no canal 100% possível. Então, também fizeram grande parte do nosso desenvolvimento da Andira, né? O Caio foi um cara maravilhoso que desenvolveu o site conosco. O José me ajudou aí a desenvolver a parte das listas. Eu não fazia ideia como fazer, me passou um aplicativo em que eu consegui fazer as listinhas de forma que vocês pudessem imprimir. Então, quando eu digo que eles são parte aqui do canal, eles definitivamente são parte aqui do canal. Muito obrigado, pessoal, que apoia esse canal. Vocês são incríveis. E vejo todo mundo nos próximos. Se você quiser conhecer mais do canal, vai ter vídeos sugeridos para você aqui desse lado. E aqui você pode acessar diretamente o canal e o nosso canal, onde tem a nossa campanha de RPG, o Soneto. É isso aí. Até mais.